O ponto principal é que ninguém inova só para inovar. A inovação tem como objetivo atender às necessidades dos clientes, solucionar problemas, criar facilidades e, principalmente, melhorar os resultados. Essa é a função da criatividade, a criatividade de resultados. Então, cabe aqui algumas reflexões que vocês devem fazer após assistir esse programa. Primeiro, como funciona o processo de geração de ideias aí na sua empresa? Vocês incentivam a geração de ideias? Vocês organizam grupos para geração de ideias? Como vocês gerenciam o processo de geração de ideias? Os líderes estão treinados para provocar a geração de ideias? Criatividade e inovação sempre estão juntas. Muita gente me envia e-mails perguntando qual a diferença entre criatividade e inovação. Essa é uma ótima pergunta que eu vou responder no próximo bloco. Até já! No bloco anterior, ficou uma questão. Qual a diferença entre criatividade e inovação? Criatividade é aquela capacidade que só o ser humano tem. É a capacidade de pensar, é a capacidade de ter ideias, é a capacidade de ver as coisas sobre um novo ângulo e gerar ideias a partir daí. A inovação é a concretização de uma ideia. É quando você tem uma ideia e você faz ela acontecer. Você realiza essa ideia. Então você está construindo inovação. Você está realizando inovação. Muitas vezes, e muitas pessoas, e muitas empresas, têm ideias maravilhosas que estão no fundo da gaveta. Ficaram lá jogadas. E uma ideia no fundo da gaveta, ela não traz benefício nenhum. Ela não traz vantagem nenhuma. E muitas vezes, essas ideias são executadas por um concorrente. E aí vem aquela frustração. Você fala, eu já tinha pensado nessa ideia e colocaram no ar essa ideia, realizaram essa ideia. Pois é, hoje as coisas acontecem muito rapidamente, como nós vimos no bloco anterior. Então, quando a gente tem uma ideia, você tem que avaliar essa ideia, você tem que analisar essa ideia e colocar o bloco na rua, fazer essa ideia acontecer, porque senão você não está inovando e você não está resgatando os benefícios dessa ideia. Muitas vezes isso acontece por medo. As empresas, as pessoas ficam com medo de inovar, com medo de pensar numa coisa que ninguém pensou antes. Esse é um risco, que eu já disse antes. Qual que é o risco de não inovar? Isso a gente tem que começar a pensar. E utilizar cada vez mais todo o capital intelectual que nós temos dentro da empresa. Todas as pessoas, independentemente da hierarquia, independentemente da formação escolar, ela tem a capacidade de pensar. Eu tenho visto muitas ideias maravilhosas que surgiram de pessoas muito humildes dentro de uma hierarquia empresarial. E ideias muito boas. Nós temos, no corpo humano, nós temos duas extremidades muito bem definidas, duas extremidades arredondadas. Uma feita para sentar e a outra feita para pensar. Claro que tem gente que inverte essa situação.